Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Bre e hoje é dia de falar a vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro. Já quero começar falando sobre as entregas expressas da Kiki, que foi a minha primeira leitura do ano. Eu quis iniciar o ano fazendo essa leitura daqui. Esse livro eu ganhei de presente da Lari, do perfil Aldeias de Livros, de um amigo secreto. E assim, não poderia ter feito escolha melhor para iniciar o meu ano. Eu fiz a leitura desse livro muito rápido, eu sentei no dia 1 mesmo e acabei tirando a tarde para poder fazer essa leitura. Era o meu objetivo, ser uma leitura leve, gostosa e que fosse aquele bem cozy mesmo, sabe? Para dar aquela inspirada, vamos dizer assim, no ano, para começar o ano com um pé super direito. Além de tudo isso, a edição é simplesmente belíssima. Ele é todo impresso na cor azul e também tem algumas ilustrações. O livro ele é todo nessa pegada, tá? De azul com vermelho, que é uma combinação que eu vou confessar que eu acho muito bonita. E as aberturas dos capítulos sempre tem algum detalhe. Então é uma edição bem caprichada, tá? Se tiver alguma coisa que eu possa falar da edição, é que eu acho ele um pouco duro para poder abrir, mas isso não atrapalhou a minha experiência de leitura, eu simplesmente fiquei encantada. A diagramação, ela é gigante, muito confortável. Eu fiz a leitura muito rápido, me diverti horrores. E aqui vamos acompanhar a história da Kiki, que é uma jovem bruxa. E dentro desse universo mágico da Kiki, as bruxas, ao completar 13 anos de idade, elas precisam sair de casa, procurar uma cidade para se instalar e ali ela ofereceu os seus serviços. Então, ela, ao completar esses 13 anos, ela sai da sua cidade, né, que ela mora com os pais, e vai parar em uma cidade grande. E é muito legal ver toda essa evolução, ver os trabalhos que a Kiki faz e presta para os moradores dessa cidade e ver mesmo esse relacionamento da Kiki com os moradores da cidade irem crescendo ao decorrer do livro. Aqui no Brasil a gente só tem o lançamento desse primeiro volume, mas na realidade esse livro daqui ele é uma série. E eu estou cogitando bastante continuar a leitura dessa série em inglês mesmo. Como é um livro infantil e também ele é todo ilustrado, eu acredito que não vai ser uma leitura tão difícil assim. Então eu queria fazer o teste de ler o segundo volume para poder ver se o inglês ele é básico, tá? Porque o meu nível de inglês é bem isso, é bem básico. Mas assim, eu super indico. E quem gosta de uma fantasia bem leve, fantasias mais infantil, ou até mesmo se quer dar de presente esse livro a alguma criança ali dos 12, 14, 16 anos, eu acho que funcionaria super. Em janeiro eu também tirei para poder continuar uma série que eu tô simplesmente muito empolgada e eu amo, que é a série do Vampiro Gênesis. Sim, eu recebi esse segundo volume do Oliver e assim, eu não poderia ter começado também o ano com leituras melhores. Eu dei 5 estrelas para entregas da Kiki, dei 5 estrelas também para Vampiro Gênesis. Foi assim, eu comecei o ano com leituras incríveis. Essa edição daqui também, ela tá muito caprichada, tá? Ela tem alguns detalhes, a diagramação ela é muito grande. E também no início, né, dos capítulos tem alguns detalhes, tem uma diagramação toda diferente. Em alguns momentos aqui a gente vai ter algumas ilustrações aqui. E eu acho muito confortável fazer a leitura, tá, nessa edição física, porque ele abre bastante. Então a gente não fica com aquela dificuldade para poder fazer a leitura. Eu não vou falar muito a vocês sobre a sinopse desse livro daqui, justamente por ser uma continuação. Mas o que eu posso dizer é simplesmente que o Oliver aqui, ele vai explodir um pouco mais a sua cabeça e expandir esse universo.
Vamos ter muitas revelações, como o próprio nome diz, né? Que é Vampiro Gênese, a revelação. Tanto sobre a origem desses vampiros que vão existir aqui dentro, como também vamos saber a ligação de alguns personagens. Vamos descobrir o porquê dessas ligações. O final desse livro, mais uma vez, o Oliver deixa a gente desejando por mais e desejando muito a continuação desse volume. Eu tô super empolgada para poder continuar a leitura dessa série e eu acredito que o terceiro e último volume vai ser lançado agora no ano 2024 e eu deixo aqui também o meu convite a vocês. Os 2 volumes estão disponíveis no Kindle Unlimited e a edição física muito bonita, ela é publicada pela editora Flive. E eu já comecei o ano com muito pé direito e eu posso provar porque minha terceira leitura do ano já foi um favorito, que foi Divinos Rivais, o primeiro livro favoritado de 2024 e tem vlog com todas as minhas reações aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui nos cards. Esse livro ele é simplesmente incrível e eu fiz essa leitura, eu sabia de todo o hype que tinha, mas eu acho que as minhas expectativas elas estavam muito assim em nível com que a leitura ela iria ser pra mim. Eu já fui totalmente pra essa leitura sabendo que era um livro de romance com uma pitada de fantasia e isso eu acho que melhorou muito a minha experiência com essa leitura. Eu já procurei ali nos primeiros capítulos quem seria o meu casal, quem seria o casal que eu iria shippar, iria torcer e comprei muito a ideia desse livro mesmo e dessa história. Esse primeiro volume, ele é muito focado mesmo no romance, mas pelo final desse livro eu fico muito pensando em que no segundo volume vamos ter muito mais dessa guerra entre esses deuses e acredito que a gente vai ter um pouco mais de fantasia mesmo nesse segundo volume. Esse livro, ele é puro surto, tá? A todo momento a gente vai tendo vários acontecimentos e vários surtos durante a leitura. A autora tem uma escrita muito fluida e você vai devorando as páginas, você não sente o tempo passar, sabe, fazendo essa leitura. E acho que isso foi uma das coisas que mais me conquistou aqui dentro. Eu fiquei muito imersa dentro do livro, eu fiquei muito, assim, apegada aos personagens. Os personagens, eles são descritos de forma que você se apaixona mesmo junto por eles. E eu simplesmente só posso indicar a vocês que esse livro ele vale muito hype. Em janeiro, eu também fiz a leitura do livro A Empregada, que foi a leitura extra com o pessoal de lá do Catarse. A gente já teve, inclusive, o debate, foi na última semana de janeiro, e foi simplesmente muito legal fazer essa leitura com o pessoal. Tivemos um debate bem dividido até, tiveram pessoas que amaram, tiveram pessoas que não gostaram tanto assim. E infelizmente eu fiquei na parte das pessoas que não gostaram tanto assim desse livro. E sim, eu estava com expectativa porque é um livro muito hypado. Porém, eu já fui para essa leitura sabendo que iria ter problemas, tá? Porque algumas pessoas já tinham me avisado isso, que eu poderia ver problemas, principalmente na escrita da autora. E eu vou ser muito sincera, eu acho o livro muito fluido, muito gostoso de ler. Não foi nem de longe uma experiência ruim, porque o livro é muito fluido. Eu li simplesmente ele em praticamente uma tarde de domingo. Eu li um pedaço num sprint junto com os apoiadores e concluí o livro no dia seguinte, numa tarde de domingo. E isso foi muito legal, muito gostoso. A escrita da autora é muito fluida. Porém, ela é uma escrita muito simples, tá? Ela usa umas palavras meio bobas, que eu fico até me perguntando até que ponto isso foi erro da autora ou erro da tradução. Mas não foi isso que me incomodou nessa leitura. O que me incomodou mesmo foi a quantidade de conveniências e furos que tem no final da história.
E infelizmente, por motivos disso, esses furos, essas conveniências, que pra mim, em livros de suspense, eu não consigo tanto assim aceitar essas certas conveniências do livro, tá? Pra mim, o livro de suspense, ele precisa ser, apesar de acontecer algumas coisas que são certinhas pra história, eu acho que você usar algumas coisas muito convenientes que seria muito difícil acontecer na vida real, eu não consigo comprar dentro do suspense. Eu acho que, pra mim, esse livro, ele usou isso. Ele tem essas atitudes da personagem, ele tem também certos acontecimentos que pra mim não rolou tanto assim. E infelizmente foi um livro que eu acabei dando uma nota um pouco mais baixa, mesmo por conta dessa quantidade de furos do final da história. Mas, de qualquer forma, não é um livro que eu não recomende, tá? Porque a escrita da autora é muito fluida, a história é muito fluida, então eu acho super válido você fazer a leitura e tirar suas próprias conclusões. E, inclusive, eu acho que é um livro bem interessante para quem tá ali entrando em ressaca literária. Esse mês foi o mês da maratona, né, da MLV, e uma das missões, vamos dizer assim, um dos desafios, era ouvir um audiobook no Audible. E eu ouvi o Mulheres de Minha Alma, que é da Isabel Allende, e eu fiquei bem encantada por toda a forma que ela conta a sua história. É um livro de não ficção, tá? É um livro que ela vai abordar mesmo algumas coisas da vida dela, de como surgiu o feminismo na vida dela. E foi um livro muito engrandecedor pra mim. Eu simplesmente amei, é um livro muito curtinho. Então, assim, eu ouvi ele todo em um dia só. Eu coloquei pra ouvir enquanto eu tava trabalhando, fazendo as notas. E, assim, super funcionou pra mim. Foi um livro que eu gostei muito. Ela traz muito isso de como surgiu o feminismo na vida dela, de como foi as mulheres que passaram na vida dela, o quanto elas agregaram para a pessoa que ela é. E eu fiquei muito encantada por quem é a Isabel Allende, e isso me deu ainda mais vontade de fazer outras leituras da autora. E eu super recomendo a quem gosta da autora e quem quer também ler algo ou ouvir algo que vai abordar o feminismo, e lógico que também aborda muito toda essa questão da América Latina dentro desse assunto, e eu simplesmente fiquei apaixonada e encantada e super indico. Ainda da Isabel Allende, eu fiz a releitura de Violeta. Esse livro daqui é um livro do projeto do Livro Viajante. A gente vai ter 2 livros, na realidade, nesse projeto, porque a votação foi super empatada, mas o que acontece? O Violeta, ele começou por mim, e o 4 Paredes, ele começou pela última pessoa. Então eu só vou receber esse por último. Mas o Violeta, eu fiz a releitura, eu acabei sofrendo, eu vou confessar, ainda mais por todos os acontecimentos dentro desse livro, porque quando eles iam começando, eu já sabia onde é que isso iria dar, e eu já ficava sofrendo de antecedência. Na realidade, eu estou nas últimas páginas, eu estou gravando esse vídeo pra vocês um pouquinho antes, mas quando esse vídeo sair pra vocês, no dia 1, eu já vou ter terminado essa releitura. E tá sendo, assim, uma experiência muito gostosa, muito boa. E com certeza foi um livro que a releitura me causou ainda mais emoção, ainda mais sentimento. E dessa vez, fazer a leitura fazendo marcações foi algo muito melhor até, tá? Eu gostei muito. Estou na torcida para as próximas pessoas que pegarem esse livro gostarem também da experiência, e já estou super ansiosa para recebê-lo de volta com a marcação de todo mundo, ser aquele livro, sabe, todo marcado. E tenho certeza que vai ser muito gostoso, muito legal também o debate que a gente vai ter no final desse projeto. Ainda no clube, também fiz a leitura da Sociedade do Anel, que é o volume 1 da trilogia do Senhor dos Anéis,
que esse projeto daqui é um projeto extra de lendo toda a trilogia, né, do Senhor dos Anéis, porque o pessoal do clube simplesmente me pedia muito pra desencalhar esse livro. E assim, eu vou ser muito sincera, tá sendo algo muito legal, muito gostoso desencalhar esse livro mesmo junto com eles. Eu usei o Audible também, tá? Pra poder fazer a leitura desse livro. Eu fui ouvindo e fazendo a leitura junto do livro físico. E acho que isso super me ajudou, porque o audiobook, ele tá simplesmente maravilhoso. Ele é narrado pelo Mauro Ramos. E ele vai mudando a entonação da voz de um personagem pro outro. E ter essa experiência de ouvir as músicas, ouvir ele trocando a entonação das vozes, foi algo muito grandioso, que eu simplesmente, assim, amei a experiência do audiobook. E esse debate só vai acontecer na semana que vem, no dia 8 de fevereiro. E eu tô muito ansiosa para poder fazer esse debate, porque eu quero muito ouvir a opinião de todo mundo. E eu já tinha visto os filmes há muitos anos atrás. Quero muito também reassistir o filme antes do nosso debate, porque eu acho que o filme acaba ajudando um pouco na visualização de algumas imagens que só com a leitura acabou que eu fiquei um pouco perdida, pra ser bem sincera. Quero muito continuar fazendo a leitura dessa trilogia. Pra mim, ele não foi 100%, tá? A minha experiência não foi 100% nesse primeiro volume. Acredito que justamente por isso, eu acho que eu acabei analisando esse livro só pela leitura, porque os filmes eu vi há muitos anos. E acaba que eu não tinha tanta lembrança, assim, dos filmes. E eu vou ser bem sincera que eu acho a escrita do Tolkien muito lenta, muito arrastada. Mas, apesar disso, o mundo criado pelo Tolkien é extremamente grandioso. Eu gosto muito desse universo mesmo da Terra-média. Eu sou apaixonada pelo Hobbit e talvez isso também tenha me deixado com um pouco de expectativas demais para essa leitura. Eu favoritei o Hobbit, foi uma leitura muito gostosa para mim. E eu tava esperando vir uma leitura parecida com esse primeiro volume e acabou que não foi tanto assim, tá? Foi uma leitura que foi um pouco mais difícil pra mim, foi um pouco mais denso, mas eu estou com muita expectativa pro segundo volume e quero sim dar continuidade e ler toda a trilogia. A leitura desse mês do clube foi o Mariposa Vermelha, que é um livro que eu li no finalzinho do ano passado e por esse motivo eu acabei não fazendo a releitura, tá? Eu só revisitei as minhas anotações para poder me preparar para o debate. E o nosso debate vai ser essa semana, na quinta-feira, que eu acredito que vai ser exatamente o dia que vai sair esse vídeo para vocês. E na sexta-feira, no dia 2, vamos ter um debate com Fernanda Castro, que é a autora de Mariposa Vermelha. E eu estou simplesmente em êxtase e estou muito empolgada para esses dois debates. E eu deixo aqui também o meu convite para, se você quiser fazer parte do clube, clica aqui no box de informações, tem um link do Catarse, lá você pode ver todas as categorias, todos os benefícios, para poder entrar no clube e ler junto com a gente várias leituras, vários projetos e inclusive esses encontros com autores. Quero deixar aqui o meu agradecimento aos apoiadores e me conta aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura do mês de janeiro. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.